Pra quem me chama de caipira, agora eu vou responder. Tenho manga larga pra machar e um quarto de milha pra correr. Tenho muito boi gordo na invernada e uísque pra beber. Se isso é ser caipira, meu amigo, eu quero ser caipira até morrer. Chama! Tchau, obrigada! Viver na roça não é para qualquer um não, viu? Aqui é amor ou ódio, céu ou inferno, aqui é coalhada ou danoninho. É o tipo de vida que te testa no osso, mas também alimenta sua alma. Não tem meio termo. Ou você ama de paixão ou cai fora e vai para a cidade reclamar do barulho. Pra quem diz que morar na roça é fartura e coisa boa, realmente sabe o que tá falando. Por aqui tem perrengue, cansaço e muito trabalho, mas também temos as recompensas dadas por Deus. Vale cada gota de suor. Temos as melhores paisagens, a calmaria dos cantos dos pássaros, o único barulho é da natureza. Isso daqui não é pra qualquer um não, é pra quem gosta e tem coragem. Se você procura paz, sossego em um lugar sem gritaria de vizinhos, vá para o sítio. Aqui não tem vizinhos morando perto para bisbilhotar a sua vida. O erro das pessoas é chegar na casa da gente e dizer que você teve sorte de ter essa fartura toda e uma casa arrumada, mas não sabe o quão você trabalha e luta pra isso. Os melhores luxos que temos por aqui é de ter seus bichos para consumo, tirar o leite e fazer um queijo, é ter galinha, porco, ir no galinheiro encher uma vazia de ovos, ter a sua própria banha, plantar o milho de tratar das criações, seus temperos, poder construir alguma coisa na sua casa, sem precisar de engenheiro de ninguém. Se quiser comer peixe, é só ir ali na represa. Apartar os bezerros é uma terapia diária. Por aqui a fartura é tanto que eu faço meu próprio sabão e até o desinfetante. Coisa boa é você comer uma carne sabendo da onde que sai. Eu uma linguicinha caseira à moda antiga. E essa daqui saiu das boas, hein? E no final da tarde você ter um pôr do sol maravilhoso para desfrutar. Rapaz, moça, aproveita bem que não tá fazendo nadinha. Ó. Bora cortar menos naquela caminhonete bem ali de capim pro meu cavalo. Eu já comecei. Bora, levanta aí, chega pra cá. Deixa de lenga. Na roça, cada dia é um episódio novo da novela Deu Ruim de Novo. É o trator que enguista, justo na hora da pressa. É a enxada que quebra o cabo, mas não quebra o serviço. É buraco na estrada, que parece cratela no nar. E quando chove, aí vira rali. E quando seca, vira deserto, viu? De tanta poeira. Tem dia que o serviço rende, que é uma beleza, mas tem dia que até a galinha parece que tá de greve. Mas sabe qual o segredo? Quem é da roça ri para não chorar. Cada quem com seu sabador. Eu tô aqui mexendo na panela e o outro tá ali, ó, pegado e arrochado na enxada. E é assim, meu filho. Tá pensando que a vida na roça é fácil? Montanhona aí, galera. Ó, a montanhona aí, ó. Aqui assistindo a gente não tem nada fácil não, viu? Montanhona acabando se segurando. Ei! Vem! Ó o parceiro lá, ó. Parceirão de guerra aí, ó. Cargazona aí, ó. Viu? Onde você estiver assistindo a gente, não tem nada fácil não. Isso aí é trampo. Aí não é pra menino que é criado por vó não, não tem? Ah, dá um cheirinho aqui, netinho e tal, aquela coisa não. É menino bicho solto, acostumado criado com pirão de farinha aí, ó. Pra dar conta dessa parada aí. Tecnologia no campo só atrapalha. Antes você tinha uma maquinazinha, um tratorzinho, você produzia 40 sacas de soja, te sobrava 30. Hoje em dia você produz 200, te sobra 10. E olha lá quando sobra. As máquinas estão muito caras, financiamento muito caro, adubo muito caro, tudo para você produzir mais, ficar sofrendo com áreas maiores. E antigamente não era assim. Eu tô vendendo tudo e vou voltar a produzir pouquinho com os tratorzinhos velho que vai me sobrar mais. É a melhor coisa que você pode se fazer hoje, é produzir pouco, porque você se mata para produzir um monte para no final não sobrar nada. Eu já cansei disso daí, antigamente não era assim. Você produzia pouco, mas te sobrava muito. Hoje em dia você produz muito e te sobra pouco. É isso aí. Hoje, infelizmente, o pessoal fala que você tem que comprar piloto, GPS, isso, aquilo, e no final não muda nada, você acaba pagando caro nas coisas e não te sobra nada. Gente, quando eu comecei a trabalhar no café, eu sempre pegava um carocinho de café maduro e colocava na boca, sem a casca. E ficava tipo uma balinha, porque ele
ele é docinho, né? O café maduro, ele é docinho. Então eu sempre ficava colocando na minha boca. Isso durante um bom tempo. Até que alguém veio e falou pra mim assim, você fica com isso na boca, mas você sabe o que tem dentro? Aí a pessoa foi lá e me mostrou. Eu peguei 4 carocinhos aqui e vamos ver se tem dentro deles também. Mas eu acho que tem sim. Vou mostrar aqui pra vocês. Ali, ó, gente. A maioria tem. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ali, ó, gente, já saiu a larvinha. Será que não vai focar? Olha lá. O que tem dentro deles, gente? E eu ficava com esse trem dentro da boca. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Aqui no Acre, a falta de água pra gente é grande. As terras boas são férteis? São. Mas a questão de água não é legal. Água eu falo assim, água limpa, boa pra beber, sabe? A gente até que tem aqui uma vertente, pode ser vertente, mina, nascente, o que vocês quiserem chamar. Só que ela, agora na época, nós estamos no verão, né? Ela não tá dando conta. Aí tivemos que fazer aqui, no caso, né? Meu esposo fez uma instalação. Ele mais meu sogro ajeitou aqui. Tem que puxar água agora do rio. Aí nós estamos puxando água do Antimaria pra quê? Lavar a louça, limpar a casa. Até tomar banho, né? É o jeito. Agora, assim, fazer comida e a gente tomar, a gente pega ali mesmo, da nascente, né? Ainda dá pro consumo. É sim, eu vou trabalhando e vou gravando tudo, registrando tudo. Isso aí eu vou guardando, né? As provas. Prova para no futuro, se eu melhorar de vida, os parentes não falar que eu tô mexendo com coisa errada, né? Como que é aí, tropa? Para nós conseguir sair, vamos cruzar essa moto aqui, ó, na canoa. Lá pro outro lado lá. Ah, já é o tamanho do buraco para tirar uma moita de taboca dessa, ó. Tô aqui dentro. Tá rodeando todinho, ó. Rapaz, a bicha tem raiz. E vai dar trabalho, não é só cavar não, tem que... Ó. Só na reta da escavadeira para tirar mesmo. Aqui tá pegando a hora de fazer um reservatório. Olha. Agora, se tem uma coisa que faz tudo valer a pena, é a comilança na roça. Pensa num pão caseiro saindo do forno a lenha, quentinho, cheirando longe. Uma costela de boi assada devagar, daquelas que você pega com a mão e sai roendo o osso igual a cachorro feliz. Ou então, fruta tirado na hora do pé. Manga melada, goiaba que escorre no braço, pitanga azeda que faz careta. Tem coisa que só a roça sabe oferecer. É sabor de verdade, sabor raiz. Olha, gente, que eu acabei de colher ali, ó, caju. É o tempo do caju, ó. Muito lindo esses caju. Aí tem o cajuí. Fui colher agora, ó. Ai, derramou aqui a água do caju. Gente, é uma delícia, caju, eu amo. A roça sem bicho é mato com cerca. Aqui os animais fazem parte da família, mesmo quando dão trabalho. Tem a vaca que berra na hora do leite, o porco que escapa e derruba o balde de ração, a galinha que bota no mato e o cachorro que late até pro vento. Mas também tem aquele momento mágico, o carinho de uma égua mansinha, o gato que deita no colo no fim do dia, o cachorro que te espera no portão com o rabo abanando como se dissesse: tamo junto, viu, patrão? Eles dão trabalho, dão, mas dão alegria como nenhum ser humano consegue dar. Uma das diversões dele da roça. Que legal. Maior raiva que eu passo é vir tocar elas aqui nos piquetes. Esses corredores que só vai uma atrás da outra e elas não vão. Vamos, vaca! Bordada! Vai! Deus do céu, cara, eu pago... Ai, os meus pecados aqui. Tanta raiva que eu passo. É 3 dias. Ó, elas são tudo enfileiradinhas de lá da frente para uma. Meu Deus, vamos, vaca! Vai, pombinha! Aí ela aí, ó. Quer comer sem vergonha.
Sem futuro. Aqui. Chega o pé na gente, né, à toa. Quer comer? Bora, galera, estamos aqui no Chapadão. Galera, vou contar a história desse porco. Esse porco, a porca que enjeitou ele foi criado, mas os cachorros, ele pensa que é cachorro, ó. Os cachorros estavam nessa mata pra ir, ele correndo no mato, mas os cachorros, obrigado, eu vim atrás, pra levar isso pra casa. Aí, é o chueco. E é duro. Vou devagar que ele já tá meio baqueado. Não bota no cachorro, filho de rapariga. O chueco aí é duro, né? É caçador ele. Ele não quer saber não. Eu comprei umas porcas lá, ele não quer nem conversa com porca. O negócio dele é andar mais os cachorros. Pobre quiser arrumar as coisas, mercadoria é essa aqui, ó. Olha. Essa aqui é mercadoria de pobre, ó. Ó que diabo que é pobre criando boi. Pobre criando carneiro. Pobre criando cavalo. Pobre criando cavalo de raça. Olha a maternidade aqui, ó. Agora assunto. Onde a vaca pariu esse bezerro? Aqui na roça a gente não cria galinha, a gente só cria agiota, porque essas galinhas me cobram mais do que os bancos que eu tô devendo. Se dá 3 da tarde e eu não saio pra fora com o milho e com o fubá, elas já começam o esquema de retaliação cagando tudo na calçada. E se o portão estiver aberto, elas cagam dentro de casa também. É pior que torcida organizada. E titica de galinha é um trem que eu não consigo entender, parece que vem com a película protetora. E ao você esbarrar ali, pronto, você vai feder a bosta o dia inteiro, não sabe nem de onde tá vindo. E se um dia alguém falar pra você que você é mais sujo que pau de galinheiro, fique sabendo que isso é uma ofensa pesadíssima. Outro dia já ia tomando um tombo e pra não cair, segurei no pau do galinheiro. E além de não ter adiantado nada, eu ainda fiquei com a mão fedendo. Se eu soubesse, eu já tinha me jogado de uma vez. Além de galinha, a gente também cria uns patos. E se você tá achando que essa água suja da pata é maus tratos, é porque você nunca cuidou de um pato. Não tem água que pare e limpa perto dos patos, porque pato é o dia inteiro assim, ó. E essas ruivinhas são as nossas poedeiras, que eu não vejo a hora de começar a botar pra ver se é verdade mesmo ou se é só mídia. E como minha avó costuma dizer, uns gostam do zóio, outros da remela. A água limpinha na vazia que eu tinha acabado de trocar e a galinha vai lá e me bebe a água suja do chão. Não acredito não, Charlene. E aqui é assim, a gente dá com a mão e tira com a outra. Dá os milho pra poder pegar os ovos das galinhas. E com tanto ninho que o meu pai fez, ainda tem galinha brigando pra usar a mesma lata. Tá igual que as mulheres que com tanto homem solteiro, elas vão brigar por causa de um casado. Agora é só você me seguir. Beijo e fica com Deus. Eu vou indo, vocês vêm mandando a vaca pra mim aí, ó. Agora pra frente é com vocês. Não quero nem uma vaca e nem um bezerro pra trás. Estão entendido? Os 4 são profissionais, sabem o que tem que fazer. Não precisa eu voltar aqui. Vou passando ela. Vem, vaca vem, vem. Aí ele vai ficando pra trás lá, ó. Ele vem mandando a vaca. Vem, vem. Ô Cristiano, esse gato que eu comprei daquele amigo teu, que eu dei uma nuvia e voltei 250. Aquele rapaz que tu falou que é cigano, amigo teu. Que raça que é ele mesmo? Ele falou que é gato de raça, siamês. Rapaz, eu tô ficando preocupado. Esse gato tá crescendo demais e ficando assim, nervoso, agressivo. Não como rato de jeito nenhum, tá comendo as minhas galinhas, meus frangos. E ontem ele pulou na minha sogra, moço. Minha sogra vinha vindo ontem com uma bacia de manga na cabeça, moço. Esse gato escondido dentro de uma moita de capim santo. E ele pulou no pescoço dessa velha e fez... E a velha gritou... Me acorde que o bicho me pegou. Quando nós fomos ver esse gato que tinha voado na véia. Eu tô assim meio preocupado, sabe, Cristiano? Que ele tá crescendo muito, eu tô com medo desse gato ficar assim meio agressivo. Pela sogra não, tudo bem. Agora minhas galinhas que é o problema, que cada galinha que ele come é R$75. Vê com ele aí, moço, se ele não pega esse gato de volta e devolve minha bezerra. Tá difícil aqui. Ó, uma vaquinha desses dias que tava aí, foi no meu caminho. Deixou de lascar.
Ô, vaca, dá licença. Ô, vaca. Oi. Tu vai ser mal, né, bichinho? Dá uma licencinha pra mim. Dá uma licencinha pra mim. Oi. Que barbaridade. Vou ter que abrir aqui pra conseguir passar. Aqui. Ó, tá vendo, né, vaca? Só afogado. Ó. Passou de boa. E ela não sai, cara. E quando a colheita dá boa, aí é festa. Fartura na roça é coisa séria. Tem cesto cheio de tomate, mandioca, abóbora, cheiro verde, batata doce e o que mais o tempo permitir. Sem contar o frango caipira gordo, o leite tirado na hora, a carne fresca, a linguiça feita em casa. Na roça, quando a terra abençoa, não falta nada. Talvez falte o dinheiro no bolso, mas nunca falta comida no prato. Vocês já viram, gente? Mandioca desse tamanho? Jesus! Aí, ó, tem gente que fala que um pé de abroba desse não vale nada, ó. Agora, pra mim, um pé de abroba desse vale é muito, porque eu criei a minha família, minha mulher, meus meninos, foi tudo com abroba. Pra mim, vale é muito. É, gurizada, pega a janta, né? Olá, você já chegou a conhecer uma abóbora com um pescoço tão grande assim? Eu estou mostrando para vocês aqui. Essa é a abóbora trombeta, que não deve ser confundida com a abóbora menina brasileira. Ela é nativa da Itália. Gente, eu ficava babando quando eu via as gringas postando aquelas abóboras com aqueles pescoço longo pendurado naquelas telas. Nossa, como eu queria isso, até que eu consegui sementes dela. Veio da Itália para mim algumas sementes e eu consegui reproduzir. Olha o tamanho que elas produzem. Esta abóbora aqui, além dela ser extremamente saborosa, porque o consumo maior dela é o consumo verde, quando ela é ainda bem jovem, porque logo que ela nasce, ela fica muito grande. Olha aí ela com a florzinha agarrada na bunda. E olha o tamanho que ela tá. Com 2 dias depois que ela nasce, você já pode tirar para consumo verde. Mas também depois de seca pode ser consumida. Se você deixa ela pendurada, ela vai ficar muito longa. Mas se ela encosta no chão, ela fica torta assim, Na ó. roça é um amor bruto, não é para quem quer conforto de shopping, é para quem encara sol de rachar, lida com bicho, come com a mão e dorme com a consciência limpa. Ame essa vida, ou então, meu amigo, vaza para a cidade. Viver na roça é escolher uma vida de luta e fartura. Neste vídeo, te mostramos os perrengues do campo, as delícias que só existem na roça, a relação com os animais e a fartura que brota da terra. Se você ama esse jeito bruto de viver, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Quem já usou esse bichinho aqui, ó, quando eu era criança aqui, quando eu vi um coquinho desse aqui, eu dava valor, ó. Quer ver se vocês escutam o barulho pra vocês verem? Se você nunca fez isso aqui, ó, escuta. Rapaz, quando eu achava um coco desse aqui, eu dava valor demais, viu? Se eu disse, tá dizido. Militinha, a senhora tá dura demais!
Música